meus chuchuzinhos do Papo de Gel, que maravilha! Estamos aí para mais uma aula de geografia para falar dele, albedo, o seu albedo, que não é nome de tio, tá? Apesar de ser uma boa indicação, tá aí, tá grávido, não sabe qual é o nome que vai colocar no guri, se for menino, albedo. Recomendo, albedo Roberto. Mas albedo, chuchu, tá dentro daquela maravilhosa temática da climatologia, sim! Então vamos lá. Quem que é esse tal de albedo Roberto? Olha só, basicamente albedo ou coeficiente de reflexão é a refletividade difusa ou poder de reflexão de uma superfície. É isso. É a capacidade que uma superfície tem de refletir energia solar. Tá? Então lembra aqui, ó, Chuchu, a radiação eletromagnética, ao interagir com a matéria, pode sofrer absorção ou espalhamento. E aí vem todas aquelas ladainhas de física, blá 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 blá, enfim. Não é a questão aqui agora, né? Ainda mais porque aqui é aula de geografia, papo de gel, não papo de física. Tá? Mas o grande lance é que essa capacidade ou esse poder de reflexão da energia solar que uma superfície possui acaba influenciando diretamente nas questões climáticas locais. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por isso que o albedo é tão importante para a gente. Tá? Quando a gente está trabalhando com essa capacidade de reflexão, a gente está pensando exatamente em uma questão climática fundamental, certo? E aí o seguinte, o albedo Roberto, depende das características da superfície como cor, textura, umidade, ângulo da incidência solar. Sim, meu chuchuzinho, há um ponto importante aqui que é o seguinte, dependendo do ângulo de incidência, a gente vai ter uma capacidade maior ou menor de reflexão, ou interferência do albedo, tá? E o ponto que eu quero que tu lembre é o seguinte, antes de eu falar disso aqui, que é importante, é o seguinte, lembra que como eu tenho albedo, índice de reflexão da energia solar, a energia chega, bate numa superfície e reflete. Se ela reflete, sei lá, 10%, o que aconteceu com os outros 90% dessa energia? Foi absorvida pela superfície, certo? E aí eu tenho um aquecimento maior daquela superfície, porque eu tenho 90% da energia sendo absorvida e só 10% refletindo, tá? Então, olha só, isso é importante. Albedo é o quanto reflete. O que não refletiu foi absorvido pela superfície. E o que acontece? Dependendo da cor, né? Uma cor mais escura tende a refletir menos. Uma cor mais clara tende a refletir mais. O albedo é maior, né? A textura da superfície, a umidade, o ângulo de incidência solar. Por exemplo, quanto mais, olha só, quanto mais perpendicular o ângulo, né? Deixa eu colocar aqui a superfície escurita, fazer a superfície aqui, ó. Tá? Mas digamos que essa flechinha vermelha aqui é a radiação solar, certo? Quanto mais perpendicular essa radiação sobre a superfície, digamos assim, o sol a pino, ali perto do meio-dia, tal, quanto mais perpendicular, mais perpendicular, eu vou ter basicamente um menor albedo. Claro, não é só o ângulo de incidência, né? Mas a gente vai ter aí a questão de cor da superfície, por aí vai. Mas aí o que acontece? Olha só, o que eu falei antes. Se o albedo é menor, o que eu tenho? Menos reflexão, menos energia refletida, e eu tenho mais absorção. Mais absorção. E aí a superfície acaba esquentando mais. Te ligou? E claro, né? Quando eu vou ter um ângulo de incidência menor, digamos, eu vou fazer aqui num vermelho mais escuro, ó. Um ângulo de incidência menor, esse ângulo aqui é menor, né? O que vai acontecer? A partir daqui eu vou ter um albedo, vou colocar aqui, ó, maior albedo, certo? Maior albedo, e quanto maior o albedo, o que eu estou tendo? Mais reflexão,
da energia. Eita, Lele, que ficou horrível isso aqui. Peraí. Reflexão. E, portanto, menor absorção. Tá? Então, por exemplo, no amanhecer, no entardecer, a tendência do albedo é ser maior. Show de bola? Então, vamos lá. Beleza? Entendemos o que é o albedo? Albedo, Roberto. Vamos lá. Aí um outro ponto importante é que a gente está... Opa. Chuchu, um ponto importante que a gente estava falando antes é que dependendo da superfície, a taxa de albedo, a taxa de reflexão vai ser maior ou menor. Aí, olha só essa tabelinha aqui, ó. Tipo de superfície, ocean. Tô só no inglês. Oceano, floresta, cidades, solo, gelo oceânico, nuvens espessas. Essa outra imagem aqui, captei da internet. Ou seja, surrupiei, perdão. E aqui eu tenho o albedo, a taxa de reflexão. Olha só, as águas oceânicas refletem pouca energia. Portanto, bastante energia é absorvida. Né? O gelo, olha só, o gelo oceânico. Então, por exemplo, o Ártico. A gente vai falar do Ártico daqui a pouquinho. Aquele gelo que vai ter sobre o oceano, né, lá no Oceano Glacial Ártico. Olha só como ele está refletindo bastante a energia. E, portanto, pouca energia é absorvida. A mesma coisa, olha só essa imagem aqui, ó. Essa aqui. Campo Nevado. Uma área coberta com neve, uma área continental coberta com neve. Ela está refletindo algo em torno de 70% a 95% da energia solar que bate. Portanto, o restante vai ser absorvido, mas é bem pouquito. Então, não vai aquecer muito aquele ambiente. Agora, pega aqui, por exemplo, olha só, na última aqui à direita, o asfalto. O asfalto mais escuro tende a refletir menos, ele reflete menos energia. O albedo é pequeno, 5% a 20%. E o que não foi absorvido faz o quê? Absorve bastante. Por isso a tendência de uma superfície escura, como por exemplo o asfalto, uma área de concreto, uma área de laje, tende a aquecer mais. Num dia quente, tu já deve ter visto, num dia quente tu olha rente ao asfalto e tu vai ver assim, ó, lá no horizonte, em cima do asfalto, aquele ar tremulzinho, parece uma miragem e tal. Aquilo ali é o ar que aqueceu em contato com o asfalto quente, ele se dilata, se expande, fica menos denso e começa a ter um movimento ascensional. Tá? Então, beleza. Aí tem aqui, né, florestas, cidades, solo, nuvens espessas, campo, aqui as imagens aqui de baixo, areia, olha só, deserto de areia, reflete em torno de 25% a 45% e por aí vai. Oh, mas que coisa, tá? De bobeira comigo? Olha só, e aí eu quero só colocar aqui o albedo, tá? Médio da Terra. Tá? Foi feito, obviamente, tem alguém que fez uma média, né, do albedo planetário, e aí deu algo em torno de 37%. A média, entre áreas mais escuras, mais claras e tal, mas 37%. A grande questão, lembrando que isso aqui tem uma influência direta na questão climática, a grande questão é que a gente tem alterações, a gente está tendo alterações desse albedo em alguns locais e isso afeta muito as questões climáticas planetárias. Então, olha só, Chuchu, alguns fatores que podem alterar, perdi a minha caneta, tá aqui, achei, podem alterar o albedo da Terra, fazendo com que ele absorva ou reflita mais radiação. Por exemplo, poluição, tá? Vai ser um elemento, os aerossóis, né? Como fuligem, sal, microplásticos, emissão de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, metano e por aí vai, mudanças no uso da terra e dos recursos hídricos. E aí eu trouxe um exemplo aqui, ó, tem uma área de cobertura florestal, né, uma floresta fechada, floresta densa, tu vê que essa copa do céu da floresta ali já tem um certo nível de um certo grau de albedo. E o que acontece? Quando eu estou desmatando uma área, eu altero o albedo, eu deixo o solo mais exposto. E aqui, olha só, importante, quando eu retiro a vegetação do solo, a vegetação florestal, e aí eu deixo o solo exposto, o que vai acontecer? Eu tendo a ter uma temperatura em elevação, né? E eu retirei a vegetação arbórea, portanto, a umidade tende a diminuir. Isso acarreta num processo de savanização, a grosso modo, tá? E aí, o que acontece? Alguns fatores que vocês estão vendo aqui embaixo, né, que vão alterar o albedo planetário, tal, mas dá uma olhadinha nessa reportagem aqui. Chuchu, então olha só,
conhece o albedo, ele está diminuindo e isso não é nada bom. Um novo estudo indica que o degelo tem reduzido o fator de refletividade do Ártico, né? Então aquele gelo oceânico, e que leva a uma maior absorção de calor e amplificação das mudanças climáticas. Eu não vou ler toda a reportagem com vocês, se quiser procurar nas internets aí, é só cair correndo atrás do título. Ela foi publicada em 2014, dali em fevereiro de 2014, grande mês. E aí, enfim, deixa eu pegar a parte mais importante. Olha só, um novo estudo publicado na revista científica Proceedings of the National Academics of Science indica que o degelo tem reduzido o fator de refletividade da região polar, pensando no Ártico, levando a uma maior absorção de energia, que é o que a gente estava falando, né? Se a quantidade de energia absorvida muda, isso tem um efeito sobre o balanço de energia terrestre, porque aí eu tendo a ter maior absorção de energia, eu aqueço mais aquela área e aí eu altero esse balanço de energia. E finalmente afeta o nosso tempo e o clima, reforçando os fenômenos das mudanças climáticas. Aí olha só essa parte aqui que interessante. Eu vou pegar esse aqui, ó. Tempo de escuridão no Ártico. Através das informações fornecidas por satélites, os pesquisadores do Scripps Institution of Oceanography descobriram que a região está mais escura atualmente do que no final dos anos 70. Olha que loucura. Naquela época, final dos anos 70, o Ártico refletia 52% dos raios que incidiam sobre a superfície e absorvia, portanto, os outros 48%, que é aquela lógica que a gente falou antes. De lá para cá, a temperatura subiu 2 graus Celsius na região, que perdeu 40% da sua extensão mínima de cobertura de gelo, marinho no período de verão. Aí o resultado, em 2011, segundo a pesquisa, os números de refletividade haviam invertido. 48% da luz solar estava sendo refletida e 52% absorvida. E aí o que acontece? Eu tenho um aquecimento da área, por isso esse aumento de 2 graus Celsius. Tá? Então, isso tem muito a ver com as questões climáticas, alterações climáticas globais. Então, é bem interessante dar uma lida aí, se tu quiser dar uma aprofundada, né? Tem até um videozinho ali em inglês e tal. Vai, filho. Tá, é uma reportagem bem interessante para entender um pouquinho, fazer um link aí com algumas questões a respeito de albedo. Mas, agora vamos para quê? Vamos para quê, meu chuchu? Vamos fazer o quê? Vamos de exercício, bebê! Vamos lá? Vamos socar nos exercícios gostosinhos aí. Olha esse primeiro aqui da URGS, Titia URGS 2020. Barbada, fácil. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. O parará, a resposta vai ser óbvia, porque a gente está falando dele nessa aula, refere-se à quantidade de radiação solar sobre a superfície terrestre que é refletida de volta para a atmosfera. Opa! Ou seja, a energia veio e refletiu. É isso que eu quero. Os valores variam entre 0 e 100%. Tá, né? Aí, teoricamente. E as áreas de parará estão relacionadas à superfície de incidência, pois possuem maiores valores percentuais no planeta. Ou seja, maiores valores percentuais, eu quero saber o que? Mais energia refletida. E aí eu tô ligado que áreas mais claras tendem a ter maior reflexão. Então, olha só. Letra A, efeito estufa? Não. Letra B, será albedo? Não sei, mas é B, né? Só pode ser. E, olha só, e as áreas de gelo e neve, regiões mais claras, estão relacionadas à superfície de incidência, pois possuem maiores valores percentuais do planeta. Ju, perfeito, né? Questãozinha da URGS. Olha só, quem não tem, se tem alguém que foi fazer o vestibular e não fazia ideia o que era albedo, sentou legal nessa questão, porque, tipo, e aí? O que eu faço? Não sei, né? Espectro eletromagnético, olha assim, espectro eletromagnético, né? Fluxo de calor latente, índice de inversão térmica. Eles capricharam aqui, mas é simplesmente albedo. Olha essa segunda aqui do Enem. Cara, linda a questão do Enem. Tu tem aqui essa imagem, né? O Sol emitindo energia. Aí tu tem uma reflexão dessa energia solar refletida, que é as setinhas em azul, tá? E a geração de imagens por meio de tecnologia ilustrada, né? E aí tu tem um satélite captando essa energia solar refletida, depende da variação do quê? Do albedo dos corpos físicos,
Letra A, porque é o assunto da nossa aula, então só pode ser a letra A. Mas profundidade do lençol freático? O quê? Campo de magnetismo terrestre, qualidade dos recursos minerais, movimento de translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol. Da onde? Tá? Cara, só pode ser o albedo. E aí o que acontece? A lógica do albedo como um elemento de reflexão. E o que acontece, Chuchu? O grande ponto aqui é tu entender o seguinte: conforme uma superfície tem lá sua coloração, sua textura, enfim, ele reflete essa energia em uma quantidade maior ou menor e também em comprimentos de onda levemente diferentes. E um satélite ele vai captar esses comprimentos de onda diferentes e o que eles fazem? Eles conseguem discernir então o que é uma área construída, uma área florestal, uma área agrícola, um solo exposto. É a partir daí que eles vão captar áreas desmatadas, expansão ou redução de áreas desmatadas. Agora o pessoal, os rapazes vieram andar de skate aqui na frente da minha casa. Estão ouvindo barulho? Desgraçado. Adolescentes, como eu amo. Coraçãozinho desmagado. Letra A, letra. Também atrapalhei. Número 3, Chuchu, da melhor faculdade que nós temos. Spoiler de questão do vestibular do Unichuchu, hein? O aquecimento do ar atmosférico, tá? Entre outros fatores, é feito por meio da reflexão dos raios solares pela superfície. Promovida por quem? Titio Albedo Roberto. A análise do albedo é importante para mensurar, ou seja, medir, esse aquecimento que varia de superfície para superfície. A relação correta entre albedo, absorção dos raios solares, aquecimento e irradiação solar ou seja, tu vai ter que ter uma sequência perfeitinha entre albedo, absorção, aquecimento e radiação. Vamos lá. Letra A. Quanto maior o albedo, ou seja, mais energia refletida, maior absorção? Não. Quanto maior o albedo, mais energia refletida. Então, a minha absorção é menor. Já descartamos a letra A. B. Quanto menor o albedo, menos energia refletida. Então, eu tenho maior absorção. Quanto menor o albedo, menor a absorção? Errado. Letra C. Quanto menor o albedo, quanto menor o albedo, beleza, menor absorção, errado. Tem que ser inverso. Quanto menor o albedo, maior a absorção. Letra D. Chegamos. Quanto maior o albedo, menor a absorção. Perfeito, padrãozinho. A absorção dos raios solares e menor o aquecimento. Show, menor o aquecimento. Está absorvendo menos, menor aquecimento. E, consequentemente, maior irradiação de calor. Mas se eu absorvi menos, aqueci menos, como é que eu vou irradiar mais calor? Vou ter que irradiar menos, concorda? Então não é a letra D. Por pouco, deve ter que ser a E. Quanto menor o albedo, maior a absorção. Ok. Quanto maior a absorção dos raios solares, maior o aquecimento. E, consequentemente, maior a irradiação de calor. Perfeito, letra E, Chuchu. Linda demais. Olha só, que baita questão. Baita questão de uma baita faculdade. Unichuchu 2025. Tamo junto, aceita Pix. Tá? 4. Mackenzie 2013. Está tramitando na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei, número 615, de 22 de 9 de setembro de 2009, que acresce, olha só, item 9.2.5, a seção 9.2, meu Deus, do capítulo 9, anexo 1 da... Olha, o pessoal do direito aí, parabéns, estou com vocês são fogo. Pode não dizer foda. 11.228, pago 92, que possui o seguinte teor. Tá? E aí vem lá e aí olha só a fonte. Os telhados e coberturas das edificações deverão ser de cor branca. Tá? Então tava lá a reportagem falando, né, desse projeto que está tramitando na Câmara Municipal de São Paulo. Em relação à mencionada proposta de alteração legislativa e sua relação com o clima, assinale a alternativa correta. Bom, tu não é de São Paulo, tá lascado, mas não tem problema, não tem mistério. Vamos lá.
As superfícies brancas contribuem para que a luz solar incidente sobre as edificações seja refletida. Opa, não falou ali na lei, no enunciado da questão, mas a lógica é essa. Porque superfícies mais claras tendem a ter maior albedo, refletem mais energia solar, contribuindo para a diminuição das ilhas de calor. Eu vou ter maior reflexão, menor absorção e, portanto, eu diminuo a temperatura nas áreas urbanas. Legal essa, hein? Eu vou deixar ela aqui, ó, um coraçãozinho do lado. B. Telhados e coberturas pintados na cor branca irão contribuir para a radiação solar. Irão contribuir para a radiação solar? Como assim? Vão iluminar? Vão se tornar um sol? Não. C. As superfícies brancas e lisas absorvem melhor a radiação? Não. Brancas e lisas diminuem, tem menor absorção. Errado. Vamos ver aqui, ó. D. Não é possível estabelecer qualquer correlação entre cor de telhado e coberturas e ilhas de calor. Como não? Claro que sim. As ilhas de calor que são aqui. Tem vídeo aqui falando de ilha de calor, hein? Tá? Então, uma das formas de diminuir a temperatura urbana em grandes centros verticalizados e tal é, sim, né, telhados verdes ou pintando as estruturas de branco para refletir mais energia. Então, é possível estabelecer uma relação, sim. Tá? Tchau pra ti. Letra E. Telhados e coberturas na cor branca irão contribuir para a diminuição da taxa de radiação. Peraí. Vão diminuição da taxa de radiação do albedo. Não. Que é, olha só, a relação entre o total de energia refletida em função do total de energia incidente. Beleza, mas não vai diminuir, né? O albedo não diminui com cores brancas. Aumenta! Tchau pra ti. Era a letra A de verdade. Era a letra A. O coraçãozinho nunca falha. Era A de amor, paixão. Vamos fazer mais uma? A última, a derradeira. Eita, lelê. PUC do Paraná. O hemisfério sul, não devia estar aqui, perdão. O hemisfério sul é conhecido como o hemisfério das águas, claro. A maior parte dele, 70% de sua área é superfície oceânica. Assim, durante o período de maior luminosidade, solstício de verão, tá? A gigantesca massa de água oceânica, que é semi-transparente, e aí lembra, Oceano Atlântico, Pacífico Sul, Atlântico Sul, Oceano Índico, por aí vai, que é semi-transparente à luz solar e possui baixo albedo, absorve mais luz solar incidente do que reflete, a gente falou isso antes, absorve parte da radiação solar e demora mais tempo para aquecer tamanha quantidade de água. Daí tem a questão do calor específico também, né? Irradiando menos calor para a atmosfera. Comparando os dois hemisférios, então, com o hemisfério norte tem mais terras emersas, né? O hemisfério norte tu vai pegar o Pacífico Norte, o Pacífico Norte e o Atlântico Norte, né? Eles são áreas de cobertura de água muito menores em relação às terras emersas do hemisfério norte. Então, comparando os dois hemisférios, a amplitude térmica no hemisfério sul é menor. Perfeito, né? Aí, essa capacidade que a gente vai ter aqui do albedo, ó, contribui, né, somado ao calor específico da água, contribui para que esse hemisfério sul aqueça menos e resfrie menos. Portanto, tem menor amplitude térmica. O quê? Tu não tá ligado, meu chuchuzinho? O que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de um local, tá? Eu pego a temperatura máxima, pego a temperatura mínima, pode ser num dia, num mês, no ano, amplitude térmica anual, e eu diminuo. Isso é amplitude térmica. No caso do hemisfério sul, a amplitude térmica vai ser menor, porque ele tem, né, essa capacidade aí, essa questão do albedo, essa questão do calor específico, tá? Vamos ver o que diz a B. A amplitude térmica do hemisfério sul é maior? Não, ela é menor, já está ali na letra A. C. Fenômenos climáticos como furacões são mais comuns no hemisfério sul? Não, a gente se livrou dessa bronca, tá? A gente tem, ocorrência de ciclones tropicais, né, os tais furacões ou tufões, dependendo do lugar,
No hemisfério sul, ali no Oceano Índico, alguma coisa no Pacífico Sul, mas bem menos que no hemisfério norte. Exatamente porque as águas do hemisfério norte, porque o hemisfério norte tem maior amplitude térmica, tem mais terras emersas, menos oceanos, então tem maior variação de temperatura, e quando aumenta a temperatura, ela aumenta mais, e aí contribui exatamente para a ocorrência desses fenômenos. Letra D, o hemisfério sul não apresenta as 4 estações do ano bem definidas, pois não há invernos rigorosos. Para ti. Letra E, as correntes marinhas atuam com maior intensidade no hemisfério sul. Cara, não necessariamente, né? A gente tem a corrente do Golfo no hemisfério norte, ali no Atlântico Norte, que ela tem uma influência gigantesca em várias questões climáticas continentais, né? Enfim, então, tipo, não para ti. A nossa resposta é letra A de esse era o último chuchuzinho. De boas, queridão, queridona, ficou com dúvida, tem alguma coisa te incomodando? Coloca aí nos comentários abaixo, nada impede que tu comente alguma coisa, tá? Nos encontramos aí numa próxima aula, pode ser? Então, um beijo no coração, um abraço nesse teu corpo quente, que reflete mais ou menos albedo, não sei, mas nos encontramos aí numa próxima aula.